Bem-vindo de volta. A gente vai falar agora sobre o impulso nervoso, assunto que muitas pessoas costumam considerar como complicado. Eu vou deixar aqui da maneira mais tranquila possível, mais didática, mas não esqueça que você pode voltar aqui quantas vezes você quiser e reassistir, caso você não tenha entendido muito bem. E você pode também deixar as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, eu já te peço para você não mudar de canal. Continue aqui comigo. Agora, você já conhece as estruturas de um neurônio. Nós falamos das suas partes, né? Do axônio, do dendrito, do corpo. E agora, a gente vai entender como que acontece esse sinal elétrico que é o impulso nervoso, que a gente chama. O nome desse impulso nervoso é potencial de ação e essa é a maneira como os neurônios se comunicam. Os neurônios, eles são células que a gente chama de excitáveis. São células capazes de dar origem, de gerar e de propagar um impulso elétrico. É elétrico mesmo, sabe? Uma corrente elétrica, assim como aquela que passa no fio aí do seu computador, no fio do seu celular. Claro que com uma voltagem muito menor, mas é sim uma passagem de uma corrente de íons, uma corrente elétrica que vem lá do dendrito, que você agora já conhece, percorre o corpo, o axônio e está indo em direção ao próximo neurônio. Onde no próximo neurônio? No dendrito do próximo neurônio, porque esse é o sentido único do potencial de ação. Agora eu preciso que você preste bastante atenção aqui. Dentro e fora de todas as células do nosso corpo existem íons. O que são íons? São átomos com uma carga elétrica. Nós vamos falar aqui de 4 principais íons. Repare que está escrito aí nessa coluna da esquerda esse K+, um Na+, um Ca2+, um Cl-. Não se preocupe com essas siglas, com os nomes. Eu só quero dizer, eu quero mostrar para vocês quais são esses 4 íons e onde eles estão em maior quantidade, se dentro ou fora da célula. Então, repare que o K+, a gente chama de potássio. O potássio, repare agora aí no destaque. Ele está numa proporção 20 vezes maior dentro da célula do que fora dela. Enquanto que o Na, que é o sódio, o Ca, que é o cálcio, e o Cl, que é o cloreto, todos eles se encontram em maior quantidade do lado de fora da célula. Então, desses 4 íons, o potássio está mais concentrado dentro da célula, enquanto que o cálcio, o sódio e o cloreto estão em maior quantidade do lado de fora da célula. E para que eu estou falando desses íons? Porque são eles que vão se movimentar para que aconteça o potencial de ação. E agora eu vou explicar como que essa corrente elétrica ela percorre o neurônio. Como que essa corrente elétrica é gerada? Então repare agora nessa figura, onde eu estou passando com essa seta, está representado a membrana de um neurônio. A parte azul está mostrando para gente o que está de fora do neurônio, enquanto que essa parte meio laranja está mostrando o que a gente vê do lado de dentro do neurônio. E eu acabei de falar dos íons, aqui a gente pode ver esse pentágono azul, Na, está representando o sódio, essa bolinha amarela está representando o cloreto. Repare que esses dois estão em maior quantidade aqui do lado de fora da célula do que aqui do lado de dentro. Estão em bem menos quantidade. Agora, aqui do lado de dentro, esse quadrado lilás está representando o potássio, que eu falei que está em concentração maior do lado de dentro da célula. Repare, então, que aqui do lado de fora tem uma quantidade bem menor do potássio. Existe uma regrinha química básica que é do equilíbrio. Então, sempre que houver quantidades diferentes de algo em relação a um outro espaço, existe uma tendência natural em que essas substâncias, essas moléculas, elas vão tender a se igualarem. É só a gente pensar como num ônibus lotado ou num metrô lotado, onde
Se o metrô está muito cheio, a tendência é das pessoas quererem sair. É das pessoas, quando as portas se abrirem, as pessoas saírem. O contrário, se é o lado de fora que está cheio de gente, o lado de dentro do metrô está vazio, é muito mais fácil, existe uma tendência de entrar no metrô. Seria muito mais difícil num metrô já cheio que a gente tentasse entrar. Até é possível, mas existe esforço para isso, tá? Então, por enquanto, vamos imaginar que nós estamos vendo essa célula com uma concentração maior de alguns íons do lado de fora em relação ao lado de dentro. E por que então que se existe essa tendência ao equilíbrio, por que que elas não vão atravessar? Porque existe a membrana. A membrana está ali exatamente para separar o que está do lado de fora do que está do lado de dentro da célula. Essa concentração diferente desses íons do lado de fora e do lado de dentro, lembrando que eu estou falando desses 4 íons, mas dentro e fora da célula, de qualquer célula, tem uma infinidade de outras coisas. Além de íons, existem proteínas e diversas outras substâncias que também têm carga. Devido a isso, devido a esses íons, com essas concentrações que eu passei para vocês, essa diferença de concentração do lado de dentro e do lado de fora, e essas outras substâncias que também estão presentes do lado de dentro e do lado de fora, eu vou contar para vocês que, de um modo geral, um neurônio em repouso, então antes de acontecer qualquer coisa com ele está com uma predominância de cargas negativas do lado de dentro. É possível a gente medir isso, mensurar isso. Então, existe a possibilidade de a gente colocar um microeletrodo dentro do neurônio, muito fininho, e colocar um cabo do lado de fora do neurônio. E é possível, assim como nessa imagem, a gente vê através de um voltímetro, né, desse voltímetro, que a parte interna do neurônio ela está carregada negativamente, em torno de menos 65 milivolts em relação ao lado de fora. De um modo geral, a gente fala que dentro do neurônio existe uma predominância de cargas negativas em relação ao lado de fora do neurônio, que tem uma predominância de cargas positivas. Ao longo da membrana, representado por essa estrutura azul aqui com essa setinha mostrando para a esquerda, está esse canal iônico. O que é um canal iônico? É uma estrutura, é uma proteína que está inserida ali na membrana que a gente vai considerar como se fosse uma porta. É uma porta que não está aberta o tempo todo, mas que eventualmente pode se abrir, que eventualmente em algumas circunstâncias essas portas elas podem ser comandadas a serem abertas. E quem abre essa porta? Quem então faz com que esses canais estejam abertos para a passagem desses íons, porque eu falei que são canais iônicos, né? Então, é por essas estruturas, por esses canais, que os íons, esses íons que eu já expliquei, que eles vão passar de um lado para o outro. Mas quem que abre esses canais? Quem que abre essas portas? Um estímulo. Então, o que seria esse estímulo? A depender do neurônio, da região que está o neurônio, esse estímulo pode ser algo que você viu, algo que você ouviu, alguma coisa que chegou na sua língua e você sentiu o gosto, alguma molécula química, né, que fez com que você sentisse esse gosto, algum cheiro, que também são moléculas químicas. Então, a depender do tipo de neurônio, mais para frente no curso você vai entender melhor, existem substâncias ou até mesmo a pressão, o fato de alguém encostar ou de você pisar em alguma coisa, você vai ter esses canais se abrindo para a passagem dos íons. Então, esses estímulos são os que vão desencadear o potencial de ação. Nesse momento, que não está acontecendo ainda, porque tudo que eu expliquei até agora se refere à preparação do neurônio para que aconteça o potencial de ação, essa corrente elétrica. Quando não está acontecendo o potencial de ação, esse neurônio está em repouso, que a gente chama. Então, existe um potencial de repouso, que é exatamente essa carga negativa acumulada do lado de dentro e a carga positiva acumulada do lado de fora.
Então, inicialmente, o estímulo vai fazer com que algumas portas, né, alguns canais iônicos se abrem. E o que vai acontecer em primeiro lugar? O sódio, que está concentrado lá do lado de fora, ele vai entrar para o neurônio. Quando ele entra para o neurônio deixa de ser negativo do lado de dentro e começa a ficar positivo. Essa positividade dentro vai fazer com que o potássio, que está mais concentrado do lado de dentro, tenha uma tendência a sair. E essa entrada de sódio e saída de potássio, porque alguém lá, algum estímulo fez com que os canais iônicos permitissem a passagem desses íons, vai dar origem a uma corrente, a um fluxo desses íons. Então, muito sódio entra, muito potássio sai, e isso vai acontecendo sucessivamente e vai percorrendo o axônio nesse sentido que eu já contei para vocês. Então, isso vai começar lá no dendrito, vai percorrer o corpo e o axônio. Essa corrente elétrica, então, esse fluxo de íons vai percorrer o axônio e isso a gente chama de potencial de ação. Essa inversão de cargas, então, vai fazer com que haja essa corrente elétrica dentro do neurônio. Aqui está uma animação, só para a gente entender essa parte mais clara. Está representando a membrana, a parte de cima laranja está do lado de fora do neurônio e essa parte azul está do lado de dentro do neurônio. Então reparem que o sódio vermelhinho ele tende a entrar, o potássio azul tende a sair e depois isso tudo volta ao normal. E essa onda que você está vendo aí, essa corrente de fluxo de íons é exatamente o que vai dar origem ao potencial de ação. E isso percorre, então, o axônio até o finalzinho dele. E aí a gente vai ver daqui a pouco como que acontece de esse neurônio, que está tendo seu potencial de ação, fazer a comunicação com o próximo. Porque eles não estão se tocando. Um neurônio com o outro não está encostado. Existe um espaço ali que vai dar origem à sinapse, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Contei para vocês que existe uma quantidade de íons predominantemente do lado de fora, enquanto outros íons diferentes predominantemente do lado de dentro do neurônio. E existem, além dos íons, outras substâncias, outras moléculas dentro e fora da célula. E de um modo geral, eu contei para vocês que dentro do neurônio nós temos uma predominância de cargas negativas e fora do neurônio uma predominância de cargas positivas. Por causa dessa diferença de concentração, existe uma tendência desses íons quererem sair do lugar onde eles estão em maior quantidade e ir para onde está em menor quantidade. Assim como dentro de um metrô lotado, todo mundo que está lá dentro está numa tendência, está querendo sair dali e ir para o lado de fora, onde tem menos. A partir de um estímulo, alguns canais iônicos, que são como se fossem portas que abrem e fecham, vão se abrir a partir desses estímulos e vai permitir então a entrada do sódio, porque ele está em maior quantidade do lado de fora, ele quer entrar. O potássio, que está em maior quantidade do lado de dentro, quer sair. Esse fluxo de íons entrando e saindo vai percorrer então todo o neurônio, dando origem ao potencial de ação, que nada mais é do que uma corrente elétrica. Passado esse fluxo de íons, os íons voltam para os seus locais de origem, ou seja, o sódio volta lá para fora, o potássio volta para dentro, só que aí já não mais num processo passivo. Existe uma energia em forma de ATP, que é a energia química da célula, do neurônio, de todas as células do nosso corpo, que vai fazer com que esse sódio, o Na, ele volte lá para fora. Lembra que eu falei que colocar mais gente num metrô lotado até é possível, mas é difícil? Pois é difícil, nesse caso aqui para o neurônio também, porque ele vai gastar energia. Então vai ser preciso gastar energia, a nossa energia celular em forma de ATP, para jogar esse neurônio que entrou, porque ele queria escapulir lá de fora, mas ele precisa voltar lá para fora.
O potássio é a mesma coisa. Ele deu essa escapulida lá para fora, mas ele precisa voltar para dentro do neurônio. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, assiste de novo. Deixe a sua dúvida aqui, porque a próxima aula nós vamos ver a continuação desse potencial. Para onde que ele vai? O que que acontece a partir de agora? A gente vai falar de sinapse.